Paulo Camargo, você está na segunda série sobre uma breve historicidade do estado de Goiás. E nessa série você está no sexto áudio aula, em que nós iremos falar de alguns fatos e de algumas curiosidades que são importantes para que tenhamos como conteúdo histórico no nosso dia a dia e assim por diante. O primeiro que eu separei aqui é sobre o concurso do nome. O interessante é que esse concurso aconteceu, o nome escolhido foi Petrônia, em homenagem, claro, a Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Contudo, o Dr. Pedro Ludovico, o interventor, decidiu por Goiânia. Ele não aceitou aquele concurso. E aí cada um pode refletir do porquê. Mas a nossa cidade quase teve o nome de Petrônia. Então, eu disse aqui nos áudios anteriores algumas datas, como por exemplo, em 1932 foi instituída a comissão que escolheu a região de Campinas, a cidade de Campinas, como a região onde seria construída a nova capital. Depois, em 1933, exatamente no dia 24 de outubro, foi lançado a pedra fundamental. Em 1935, no dia 2 de agosto, foi que oficialmente, através do decreto 327, foi oficializada Goiânia como a nova capital do estado e outra Campinas se tornou bairro, parte de Anápolis, parte de Trindade, Hidrolândia, correto? Mas o lançamento, mas a inauguração oficial da capital de Goiânia, onde foi realizado o batismo cultural, foi em 5 de julho de 1942. Isso é importante fazer essa linha do tempo. E durante esses 11 primeiros dias do mês de julho de 1942, a nossa cidade viveu dias de eventos culturais, religiosos e políticos do Brasil todo vindo aqui, fazendo seus discursos. Como também houve um congresso de número 8, ele nacional de geografia e outros órgãos do IBGE. Com certeza nesse dia estudaram a cidade, viram a construção, sugeriram mais outros projetos, iniciativas, tanto para Goiânia como também para outras cidades do Brasil. Esse congresso contribuiu muito. Agora, falando sobre a Câmara Municipal, que uma questão histórica e importante que deve ser observada. 2 anos depois da criação de Goiânia, através do decreto 510, de 7/11/1935, Dr. Pedro Ludovico instituiu o poder legislativo. Porém, não teve eleição nesse ano, em 1935. Nesse dia 7 de novembro de 1935, foram criados 7 conselheiros municipais. E eles ficaram até o outro ano. Porque aí sim, em 1936, houve uma eleição e foram empossados os primeiros vereadores de Goiânia. Correto? E aí vem questões importantes aqui. No outro ano, de 1937, a Câmara foi fechada através, para alguns, ditadura militar, para outros, regime militar. E aqui eu deixo para você fazer a sua observação, o seu posicionamento, aí na medida que você está me escutando. E só depois de 10 anos, em 1947, que a Câmara voltou a funcionar. E nessa época, já em 1947, a cidade de Goiânia, conforme pesquisa, era que havia sido projetada para 50 mil pessoas
e essas 50 mil pessoas fossem ocupariam Goiânia assim, de uma forma demorada, mas já em 1947, ela que foi lançada sua pedra fundamental em 24 de 10 de 1933, certo? Depois de 14 anos, já se continham de habitantes na cidade de Goiânia 40 mil pessoas. Depois de 1933 para 1947, 40 mil pessoas.